dar início à nossa live desta noite, live um tanto quanto especial para nós, nestes dias que nós relembraremos do grandioso ato de amor do nosso Deus ao enviar seu Filho Jesus Cristo, por amor a nós, para que o seu Filho morresse em nosso lugar, experimentasse a morte e morte de cruz. Nós gastaremos então algum tempo aqui nesta noite para nos aprofundarmos neste assunto que permeia toda a nossa vida como cristãos. Para os irmãos que receberam nessa tarde pelas redes sociais um aviso sobre esta live, o tema que eu me propus, pessoal, a tratarmos nessa noite é um tema que tem a ver com um dos títulos que o famoso teólogo John Stott ele dá um clássico da literatura teológica chamado A Cruz de Cristo. Um dos capítulos em que ele trabalha a crucificação do Senhor Jesus, ele usa justamente este tema, este assunto, olhando abaixo da superfície. Na verdade, o que John Stott ele gostaria que nós compreendêssemos é que há de fato um grandioso mistério por trás da morte de Cristo na cruz. E há muita necessidade de, principalmente nestes dias em que nós celebramos a vitória de Cristo na cruz, nós olharmos de uma forma muito profunda o que de fato aconteceu naquele momento em que o Filho de Deus esteve pendurado no madeiro. Então, desde já, eu quero te convidar, você que está nos ouvindo agora neste momento, a se aproximar conosco, se possível, pegue aí a sua Bíblia, se ajunte aí com seus familiares, se eles estiverem próximos a você. Nós vamos então ler a Escritura, nós vamos orar, nós vamos cantar e também nós vamos procurar compreender melhor a palavra do nosso Deus no que diz respeito a esta história, deste momento único para a nossa vida como filhos do Senhor, este momento único que o Filho de Deus experimentou por nós, provavelmente há mais ou menos 2000 anos atrás, onde ele venceu a morte para nos dar vida. Eu quero convidá-lo, pessoal, se possível, pegue a sua Bíblia, abra comigo um texto bastante conhecido da Escritura, talvez um dos mais ditos, um dos mais falados neste momento da paixão de Cristo. O texto que eu me refiro é o texto de Isaías, capítulo de número 52. Isaías, capítulo de número 52. E eu quero fazer a leitura segundo a divisão que a maioria das nossas Bíblias propõe para nós, versículo de número 13 do capítulo de número 52 até o versículo de número 12 do capítulo de número 53. Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13 ao 12 do 53, diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nem nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, esta é uma das passagens mais profundas do Antigo Testamento, que nos mostram, que nos anunciam aquilo que o Senhor Jesus, o Messias prometido das páginas do livro deste profeta tão importante do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías, nos anuncia. Isto aqui aconteceu provavelmente há 7 séculos antes da vinda do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos uma descrição muito precisa, parece até em alguns momentos que Isaías estava como alguém que presenciou o momento da crucificação, todas aquelas coisas que aconteceram no momento da crucificação. Parece que Isaías tem um vislumbre de todas aquelas cenas que de fato foram presenciadas pelos judeus, pelos romanos, por aqueles que estavam ali aos pés da cruz. Mas há um ponto interessante aqui dentro deste texto, meus irmãos, que eu quero, depois de uma forma um pouco mais abrangente, tratar num segundo momento aqui para nós, no momento da nossa mensagem. Mas é interessante que esta é uma descrição, como nós vimos, sobre o chamado Messias prometido, o Messias dos judeus, o Messias que viria do meio dos judeus. E sempre quando nós chegamos nesse período da Páscoa, é interessante que surgem muitos filmes que descrevem esse momento em que o Senhor Jesus sofreu por amor a pecadores. E muita ênfase se é dada no fato do sofrimento de Jesus. Talvez você se lembre de filmes tão conhecidos que foram vencedores de bilheteria no passado, como o famoso Paixão de Cristo, da autoria do Mel Gibson. É interessante que nesse filme, Mel Gibson ele pinta um quadro, uma imagem do Senhor Jesus como um homem de dores, um homem que sofre do pior tipo que uma pessoa poderia sofrer, e ele pinta com muitas cores essa imagem de Cristo Jesus sofrendo, tendo seu sangue derramado. Mas existe uma palavra aqui que é a palavra mais importante dentro desse capítulo de número 53, e é uma palavra que ela será extremamente importante para a nossa compreensão sobre esse momento da paixão de Cristo. É a palavra que Isaías faz menção no versículo de número 11, o meu servo, o justo. É claro, meus irmãos, que há uma ênfase muito grande sim na Páscoa no que diz respeito aos sofrimentos de Cristo. E nós vamos ver depois o que de fato aconteceu, o que tem
haver conosco esta relação entre o sofrimento de Cristo e a nossa vida, ou seja, aquilo que hoje nós experimentamos pela morte de Cristo. Mas Isaías destaca aqui para nós, mais do que simplesmente os sofrimentos de Cristo, o justo Filho de Deus, o Messias prometido como um justo, como um servo justo, e por causa da sua justiça, homens pecadores então encontrariam nele, neste justo rei, neste supremo rei, graça. Então este é um dado importante aqui, meus irmãos, ao falarmos sobre Páscoa, até porque nas páginas do Novo Testamento, quando nós chegamos lá no livro de Atos, nesse livro histórico, onde nós temos então a continuidade, o desenrolar da história da igreja depois da ascensão de Cristo, nós percebemos que a mensagem da morte, da ressurreição, a mensagem da crucificação do Senhor Jesus permeava as páginas ali daquele livro do historiador Lucas. Eu quero te convidar a participar conosco neste momento. Agora, uma parte, nós vamos entoar louvores ao nosso Deus. Eu quero que, juntamente conosco, você possa render toda a sua adoração, todo o seu louvor. Nós vamos cantar 2 hinos que nos relembram da gloriosa cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 266, o de cruz. Emblema de ver
recompensa de todos aqueles que creram no Senhor Jesus, uma coroa eterna de glória. Nós vamos cantar também, pessoal, um hino de número 107, que diz justamente aquilo que nós fizemos menção a princípio. Nós queremos estar ao pé da cruz de Cristo Jesus. É neste lugar que nós encontramos paz para a nossa alma. Vamos cantar? Hino 107. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre branca salutar de Sião do monte. Sim, na cruz, sempre me glorifico. Então, abrir o texto da palavra do nosso Deus. Eu quero usar um texto da Escritura que nos remete a um dos momentos mais importantes para nós compreendermos o que significa este momento em que nós estamos vivenciando, neste final de semana, este momento que nós chamamos de momento da paixão de Cristo, esse momento que é um prenúncio daquilo que será concluído neste domingo, a Páscoa do Senhor, o momento em que nós recebemos a vitória através da morte, através do sangue que foi derramado na cruz, vertido na cruz por meio de Cristo Jesus. Eu quero te convidar, se possível, que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 12. Evangelho segundo João, capítulo 12. Eu quero fazer a leitura do versículo de número 20 até o versículo de número 36. Eu quero pedir que você acompanhe comigo a leitura do texto na sua Bíblia. João capítulo 12, a partir do verso de número 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia,
e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Até aqui a leitura. Nós vamos mais uma vez orar e pedir para que o nosso Deus, então, Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender a Escritura Sagrada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, antes de tudo, Pai, nós precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, que também é o próprio Deus que habita em nós, Senhor, nós pedimos para que o Senhor ilumine as nossas mentes, que possamos, como nós propomos desde o início deste momento de louvor, de adoração aqui juntos, Senhor, que nós possamos mergulhar mais fundo, Senhor, no conhecimento, ó Deus, daquilo que aconteceu no momento em que o Teu Filho esteve pendurado no madeiro. Que o Senhor nos dê, ó Pai, neste momento de iluminação, que o Senhor esclareça aos nossos corações, ó Pai, estas coisas que são tão profundas, ó Pai, um mistério grandioso, como diz o apóstolo Paulo, ó Deus, nas páginas do Novo Testamento, que este mistério tão grandioso, que um dia esteve oculto, mas que se tornou revelado na pessoa e na obra de Jesus, hoje também, através, ó Pai, deste momento, que ele fique descortinado, Senhor, diante de cada um de nós, e que nós possamos compreender as perfeições que existem, ó Pai, no Teu Filho, neste Teu Filho perfeito, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. É no nome dele que nós oramos e que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, como nós falamos aqui desde o começo desta nossa reunião online, esses momentos que nós presenciamos neste final de semana, que são os momentos da chamada Paixão de Cristo, os momentos em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, para nos relembrarmos neste momento único para a vida do cristão, para a vida do crente, em que nós relembramos a vitória que temos, a mensagem da esperança
é a mensagem que permeia a Páscoa. É por isso que nós intensificamos nesses dias a mensagem da cruz. É claro, meus irmãos, que para o cristão a mensagem da crucificação ela sempre permeará todos os nossos cultos. Ela fará parte de todos os momentos que envolvem a nossa adoração, o nosso serviço a Cristo. Mas é muito importante que nesses momentos, principalmente nos dias que estamos vivendo aqui, a gente possa mergulhar mais fundo e compreender nesses dias o que foi este grandioso mistério chamado da morte e morte de cruz. E eu escolhi um texto nesta noite para nós falarmos que se encontra num dos evangelhos mais importantes para descrever esses momentos finais da vida de Jesus Cristo. Eu sei que é do conhecimento de muitos, meus irmãos, que o Evangelho de João, ele é um Evangelho muito peculiar, e principalmente no que diz respeito ao momento final da vida do nosso Senhor Jesus. A partir do capítulo de número 12 em diante, João, que é conhecido por nós como o apóstolo do amor, aquele mesmo apóstolo que ali no capítulo de número 13 vai aparecer como aquele que se reclinou ao peito do Senhor Jesus enquanto ele ceava juntamente com os outros apóstolos no cenáculo, uma das suas últimas ceias, um dos seus últimos momentos em comunhão ali ao lado do Mestre. É este apóstolo que escreve essas palavras, é ele que nos faz este registro inspirado pelo Espírito Santo sobre esse momento final da vida de Cristo Jesus. E como eu disse, meus irmãos, aqui no Evangelho de João nós temos aqui coisas muito particulares aqui para entendermos o momento da crucificação. E quando nós chegamos aqui neste momento final do Evangelho, a partir do capítulo número 12, o apóstolo João ele está mostrando aqui os últimos dias da vida do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em uma semana antes, no capítulo 12, da semana em que aconteceria toda a perseguição do Império Romano para com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Era ali que aconteceria, depois de uma semana também, toda a trama, não somente do Sinédrio, pagando e comprando testemunhas falsas para que o Senhor Jesus fosse julgado. É ali depois de uma semana também que nós encontraremos a guarda pretoriana vindo até o Senhor Jesus para, juntamente com Judas, já depois de vendido por 30 moedas de prata, então, às autoridades religiosas, o Senhor Jesus estaria então encurralado por toda essa situação de tensão que envolveria o momento em que ele seria crucificado. E neste momento, então, aqui dentro do Evangelho, João ele faz aqui uma descrição sobre o momento da angústia do Senhor Jesus até o momento, então, que é o ápice da sua vida em que ele seria crucificado. É nestes momentos aqui que nós vemos esta tensão do Filho de Deus ante aquilo que ele iria, então, enfrentar. E, meus irmãos, percebam que o que eu estou falando aqui é uma das coisas mais importantes para compreendermos a Páscoa. E como eu disse, sempre quando nós falamos sobre a paixão de Cristo, nós nos lembramos sim dos momentos em que Jesus sofre como um homem perfeito, como ele era, como o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar os pecados dos homens. Então nós sempre nos lembramos dos chicotes que foram realizados por intermédio dos soldados romanos sobre o Senhor Jesus. Nós nos lembramos dos açoites, dos momentos difíceis na carne em que Jesus sofreu. Mas, acima de tudo, a dor maior que Jesus sofreu, e este é um ponto importantíssimo sobre a chamada teologia da crucificação, da teologia da cruz, é porque justamente aqui dentro do Evangelho de João, através do evangelista João, nós compreendemos que esta angústia na alma do Senhor Jesus, ela não se aproximou da pessoa do nosso Salvador Jesus por causa da dor da cruz. A angústia aqui de Jesus era a angústia que ele iria sofrer então na alma. Era a dor espiritual que o Senhor Jesus teria de carregar enquanto ele estivesse ali na cruz. Como eu disse, Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está aqui rumo ao destino final da sua vida terrena. E sabe, meus irmãos, quando nós falamos
sobre crucificação, sobre cruz, tem coisas muito importantes que nós devemos compreender aqui sobre este momento aqui, em que nós tentamos caminhar até chegarmos então ao ápice, ao momento único em que Jesus esteve pendurado no madeiro. Há muitas palavras aqui que envolvem esse momento. Geralmente, pessoal, em nossas igrejas, num dia como hoje, nós celebraríamos, por exemplo, aquilo que nós chamamos das 7 palavras da cruz, daquelas 7 expressões que o Senhor Jesus ele falou ali enquanto ele estava vivenciando o momento da crucificação. Ali nós vemos palavras de perdão, nós vemos palavras do Senhor Jesus sobre cuidado, quando ele expressa aquelas palavras dirigindo-se a João, pedindo para que ele cuide então daquela que cuidou do seu ministério terreno, que era justamente a sua mãe, Maria. Nós vemos palavras também de humanidade da parte do Senhor, quando ele pede a um dos soldados que estava à cruz água, ele diz: eu tenho sede, o que mostra toda a sua humanidade. Ali também nós vemos o brado de vitória do Senhor Jesus, a 6ª palavra da cruz, onde ele usa um termo muito conhecido dos romanos, que era o tetelestai, está consumado, foi completo, foi realizado. E por último, o Senhor Jesus então ele dá uma palavra que encerra todo esse momento da crucificação, em que o Senhor Jesus diz: eu entrego ao Senhor o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego, Senhor, o meu espírito. Todas essas expressões ditas pelo Senhor Jesus ali no momento da crucificação, elas fazem parte deste momento único da história da nossa redenção. E sabe, meus irmãos, tem coisas aqui que eu preciso lhes chamar a atenção. Uma delas é o significado da cruz nos dias em que Jesus esteve neste mundo. Geralmente nós falamos sobre cruz como uma expressão muito bela, muito bonita, e eu acredito que não há qualquer problema de usarmos a cruz dentro de igrejas. Nós vemos muitas igrejas que trazem consigo na sua expressão cultica, muitas vezes ao lado do culto, até mesmo atrás do culto, algum tipo de cruz, e não há qualquer tipo de problema com isso. Mas é importantíssimo que nós venhamos a entender, a compreender o que significava a cruz nos dias em que Jesus e os demais apóstolos viveram. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, meus irmãos, mas a cruz ela é um elemento que veio do mundo dos persas. Ele era um elemento, um instrumento de pena para homicidas, para aqueles que cometiam delitos graves. E ele foi aprimorado então nos dias em que Jesus viveu, em dias que antecediam o momento histórico em que Jesus se encarnou, porque ele foi um método aprimorado por um dos homens mais famosos da história do Ocidente, que era justamente o grande imperador chamado de Alexandre o Grande. Foi Alexandre o Grande que trouxe então para o mundo grego, romano, a morte de cruz. Ele aprimorou então aquela morte que até então era usada pelos persas, para que aquele também fosse um instrumento de penalidade para aqueles que fossem transgressores de alguma lei dos seus dias. E esta forma de penalidade, esta forma de pena, então ela foi um instrumento que era muito conhecido e presenciado pelos romanos. Era um instrumento de morte usado pelos romanos. E lá no 6º século, meus irmãos, diz a história, que surgiu um grande jurista, muito conhecido inclusive do Império Romano, chamado Cícero. Um homem muito culto, muito inteligente, muito capaz, e alguns inclusive diziam que se você tivesse uma causa e você levasse a sua causa até Cícero, era muito provável que você já poderia considerar a sua causa como ganha, justamente por causa da habilidade, da retórica, da boa retórica, da boa maneira, da boa forma com que este jurista chamado Cícero conseguia trabalhar as causas que ele assumia. E é interessante que certa vez, lá no 6º século a.C., quando ele defendeu uma causa de um homem chamado Gaio Rabílius,
que era um senador romano que havia cometido um homicídio, ele então defendeu a causa desse senador romano e ele ganhou essa causa. E a sua defesa então, depois de ganhar aquela causa, passou a ser a seguinte: eu considero, essas foram as palavras de Cícero, que nenhum cidadão romano deve experimentar a morte de cruz, porque o simplesmente açoitar alguém já é uma coisa muito infame. O simplesmente colocar um cidadão romano ante o sofrimento já é uma coisa assim muito penosa para um cidadão romano. Mas a morte de cruz, dizia então Cícero, é uma palavra que nós nem devemos sequer expressar. E é interessante que, então, a partir de então, Cícero conseguiu fazer que no Império Romano não houvessem mais mortes por crucificação para cidadãos romanos. A pena capital de crucificação, ela só seria então realizada justamente para com o pior tipo de gente que poderia surgir ali nos dias em que Cícero estava e também depois, posteriormente, até os dias em que o Senhor Jesus, juntamente com os seus apóstolos, estavam e presenciaram a horrível cena de ver pessoas sendo crucificadas. E sabe, meus irmãos, isso aqui é extremamente importante para nós compreendermos, porque foi justamente para este lugar, para o patíbulo onde se encontrava o pretório romano, para que Jesus fosse ali açoitado, preparado então para a morte de cruz. Foi justamente para este lugar, caminhando ali pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao chamado Monte da Caveira, onde foi o lugar onde Jesus foi crucificado. É justamente neste lugar que nós encontramos o nosso perfeito Salvador. Por que é tão importante a gente compreender o que é cruz antes de nós analisarmos a história da Páscoa? Porque cruz, para muitos, ela tem um símbolo, ela significa um símbolo muito bonito. Mas para os dias que Jesus viveu, para os dias em que Jesus, junto com seus apóstolos, se encontravam, somente o mencionar cruz era uma coisa que causava náusea naqueles em quem ouviam essas palavras. E sabe, meus irmãos, quando eu disse aqui que o Senhor Jesus, nas palavras de João, é descrito como alguém que estava se angustiando ante este momento de morte, nós percebemos então aqui que esta angústia do Senhor Jesus, ela tem a ver justamente com todo aquele sofrimento espiritual que o Senhor Jesus teria de passar. Se enganam, e até mesmo eu posso dizer que seria uma grande heresia de nossa parte nós dizermos que o Senhor Jesus estava se acovardando diante de uma morte de crucificação. Porque se você se lembrar da história da igreja, muitos dos apóstolos do Senhor Jesus, juntamente com outros homens cristãos, segundo os relatos da história da igreja, também morreram crucificados. E muitos deles, inclusive, meus irmãos, morreram até mesmo cantando louvores ante a morte de cruz. O próprio apóstolo Pedro, segundo o relato histórico, segundo registros históricos da história da igreja, do final do primeiro século, nos descreve o apóstolo Pedro morrendo, sendo crucificado pela cruz, pela morte de cruz, de cabeça para baixo. Então seria uma coisa muito, até mesmo eu posso dizer, ridícula, nós dizermos que o Senhor Jesus estava se acovardando ante a morte de cruz. Na verdade, esse sofrimento do Senhor Jesus diz respeito àquilo que ele enfrentaria na sua alma. Todo o inferno viria e seria intensificado na vida de um só homem perfeito, que seria para nós então o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Há uma palavra, inclusive citada, mencionada pelo Senhor Jesus, que é chamada quarta palavra da cruz, aonde o Senhor Jesus ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E se a gente se lembrar, meus irmãos, em todo o ministério terreno do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sempre se dirigia a Deus o chamando de Pai. Mas houve um momento específico em que o Filho de Deus se voltou para o seu próprio Pai e não pôde mais chamá-lo de Pai, justamente porque naquele momento toda a ira de Deus, todo o peso da justiça perfeita de Deus recaiu sobre os seus ombros. E até interessante,
porque alguns teólogos do nosso tempo, como por exemplo Timothy Keller, eles ressaltam justamente esse ponto da vida do Senhor Jesus, que existiu um momento em que o Filho Eterno de Deus não pôde chamar Deus de Pai, justamente para que eu e você hoje pudéssemos ter este privilégio. Meus irmãos, esse é um dos fatos mais importantes sobre a crucificação. O que era a cruz para o Senhor Jesus? O que faria o Filho de Deus entrar em tamanha angústia nesses momentos finais de sua vida? Justamente porque ele receberia sobre ele mesmo, sobre os seus ombros, o peso de todos os nossos pecados. Toda a nossa sujeira, toda a imundícia dos seus pecados recairiam sobre uma pessoa perfeita. E se você se lembrar, o apóstolo Paulo, relembrando este momento específico da morte de Cristo em uma cruz, quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 5, no versículo de número 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, é um dos maiores mistérios da vida de Jesus, a sua perfeição, ele nunca pecou, toda a sua vida foi agradável a Deus. E o Filho, ele agradou de tal forma ao Pai como um justo perfeito, que somente ele poderia receber sobre os seus ombros aquilo que Paulo vai dizer, o pecado de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele, ou seja, o próprio Deus, o fez pecado por nós, para que nele se tornássemos justiça de Deus. Jesus estava se acovardando diante de uma cruz? É claro que não. É por isso, meus irmãos, que há expressões importantes da história da igreja que nós precisamos compreender. Uma delas é mencionada, inclusive, no chamado Credo Apostólico, que não foi escrito justamente pelos apóstolos, mas ele é um credo histórico que relembra a doutrina dos apóstolos. E num dos termos usados lá para descrever a pessoa do Filho, neste momento aqui principalmente, ele é descrito como aquele que foi crucificado, morto, desceu ao Hades. O que essa expressão tão curiosa lá no credo, ela significa para nós? Jesus, ele não desceu ao inferno, como muitas pessoas pensam por aí, que depois que Jesus padeceu a morte, então ele foi até o inferno e ele pregou aos espíritos em prisão, como há uma linha que defende, que Jesus ele esteve além do inferno apregoando a mensagem da salvação para aqueles que estavam condenados. Pelo contrário, essa cláusula que aparece lá no chamado Credo Apostólico, ela diz que naquele momento em que o Filho de Deus estava pendurado no madeiro, ele recebeu de forma intensa sobre ele mesmo toda a dor na alma do que é o inferno. Isso é o que significa aquela cláusula para nós que aparece lá dentro do credo apostólico. Então é este tipo de angústia aqui que João então ele tenta descrever neste momento em que Jesus se preparava para enfrentar a morte e a morte de cruz. Mas ao mesmo tempo em que João ele nos mostra essa angústia do Senhor Jesus, aqui também nós vemos o apóstolo João mostrando que o Senhor Jesus ele também tinha consciência daquilo que ele veio fazer neste mundo. Ele tinha a absoluta consciência e conhecimento do que ele teria que realizar por meio da sua morte. E o contexto aqui então para nós, meus irmãos, no capítulo 12, para compreendermos então a partir do verso de número 20, ele é extremamente importante, porque se você se lembrar, nós encontramos aqui no capítulo de número 11 o Senhor Jesus realizando um dos milagres mais magníficos que ele pôde realizar no seu ministério terreno, a ressurreição de Lázaro. Lázaro de Betânia experimentou por meio do poder de Jesus ter a sua vida recobrada da morte. É ali que nós encontramos duas irmãs chamadas Marta e Maria enlutadas ante a morte trágica do seu irmão. E o Senhor Jesus então ele realiza este milagre maravilhoso. E aqui a partir então do capítulo 12 nós vemos o desenrolar de tudo aquilo que se deu logo após então aquela gloriosa cena de pessoas vendo o Senhor Jesus vencendo o poder da morte, um prenúncio ali diante dos olhos
e daquelas multidões que estavam ali presenciando aquela cena, e puderam ver já então de antemão aquilo que Jesus iria fazer depois de alguns dias, como Ele mesmo abraçando a própria morte. E o Senhor Jesus, então, Ele se tornou uma pessoa extremamente popular naquele momento, de tal forma que muitos dos judeus que até então não criam no Senhor Jesus passaram a crer. E por causa da inveja, então, diz ali no versículo de número 9 até o versículo 11, algumas autoridades religiosas, juntamente com outros homens, tramaram então um plano para tirar a vida do Senhor Jesus. E este é um momento de tensão, então, ante aquela semana em que o Senhor Jesus então experimentaria então a morte da crucificação. E no versículo de número 12 até o versículo 19, nós temos aquilo que nós chamamos de a chamada entrada triunfal do Senhor Jesus. É ali que se cumpre também uma das profecias preditas por Zacarias, no capítulo 9, onde ele diz que aquela multidão de judeus viria então até Jerusalém para presenciar o Messias prometido montado em um jumentinho. E aqui também há uma reminiscência a uma festa muito comum chamada de Domingo de Ramos, que é celebrado pelo catolicismo romano, justamente porque num livro, o segundo livro dos Macabeus, lá no capítulo 13, que é um livro que nós entendemos como um livro apócrifo, um livro não inspirado, faz menção a esta festa onde alguns judeus então eles carregavam ramos nas mãos para celebrar o momento histórico da libertação, que eles foram libertos da opressão que até então eles viviam, e ali por meio de um homem chamado Judas Macabeu, junto com um exército que ele mesmo montou nos seus dias, eles obtiveram então esse momento histórico de libertação, e foi celebrado então essa chamada festa dos Ramos, esse Domingo de Ramos, que hoje até então é celebrado. Então esse é o pano de fundo para nós aí da passagem. E é muito curioso então, meus irmãos, nós percebemos que aqui, a partir do versículo de número 20 até o versículo 36, nós vamos encontrar aqui, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, o motivo pelo qual Ele teve que morrer. Qual é de fato a necessidade da morte de Cristo? Qual foi a razão que levou o Filho de Deus a ser pendurado em uma cruz e ter que sofrer a horrível dor da morte e da crucificação? O texto no versículo de número 20 diz para nós que logo após então aquela cena então daquela presença de Jesus num jumentinho sendo recebido e aclamado pelas multidões de judeus, o texto diz para nós que alguns dos gregos que ali estavam juntamente reunidos com os judeus para a festa foram até Filipe, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, e procuraram então se aproximar do Senhor Jesus para compreender melhor algumas coisas sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a pessoa de Cristo. E aqui é interessante, pessoal, porque o versículo de número 20 nos diz que estes gregos, eles também estavam presentes naquela festa que estava acontecendo no meio dos judeus. E se você se lembrar, Jerusalém, diz a história, a Bíblia nos informa que quando haviam festas em Jerusalém, a população de Jerusalém, ela triplicava, aumentava de tal forma que quase não cabiam pessoas para comportar a cidade de Jerusalém. E dentre as pessoas que vinham, muitos estrangeiros vinham visitar a cidade de Jerusalém e também participavam dessas festas que aconteciam lá na cidade. E aqui a menção de João sobre esses gregos aqui é que certamente eles eram prosélitos, estrangeiros. Se você se lembrar, o culto específico para a nação judaica, ele acontecia com todos os quesitos rituais e culticos expressos nas páginas do Antigo Testamento. E se alguém quisesse participar então das festas dos judeus, eles deveriam se tornar então prosélitos, eles
deveriam aderir todos os costumes dos judeus, eles poderiam então participar das festas, de todos aqueles rituais específicos que apontariam então para a vinda do Messias prometido. Mas o texto faz menção a esse interesse que esses gregos então tinham de se aproximar do Senhor Jesus. E é interessante que eles procuram justamente um homem que tinha conhecimento, inclusive a própria fala grega. Este Filipe, que é mencionado no versículo número 20 como um dos discípulos de Jesus, segundo o versículo de número 21, ele é descrito como alguém que provinha da cidade de Betsaida da Galileia. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas a Galileia era, das regiões da Judéia, uma das regiões que mais continham gregos. Ali nós encontraríamos um certo número de pessoas da linhagem dos gregos, da cultura, do conhecimento da cultura grega. E eles então criaram, por meio de Filipe, uma ponte para poder se aproximar então do Senhor Jesus. E o texto diz para nós que eles queriam ver Jesus. E o ver aqui, meus irmãos, não é simplesmente simplesmente se aproximar de Jesus e tomar conhecimento da sua pessoa. Diferente do nosso ver comum da língua portuguesa, a gente tem pelo menos 4 palavras na língua grega para definir o que de fato é o ver nas páginas do Novo Testamento. E a palavra que aparece aqui é um ver de analisar, tentar compreender melhor, tentar fazer uma pesquisa melhor sobre quem era aquela pessoa que estava sendo aclamada ali diante daquela festa. Então o versículo número 22 diz para nós que Filipe, com medo da pergunta que ele poderia fazer ao Senhor Jesus, justamente porque haveriam problemas sérios entre o contato entre gregos para com judeus, entre gregos para com o rabi, assim como Jesus era conhecido nos seus dias, então Filipe se ajunta com André e ele vai então até Jesus e o comunica da pergunta então que aqueles gregos gostariam de compreender. E o versículo número 23 então diz que o Senhor Jesus responde de uma forma que parece que está totalmente em desconexão com aquela pergunta que foi feita a princípio aí dos gregos. Porque o Senhor Jesus responde, segundo o versículo número 23, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E percebam aqui que a expressão ser glorificado o Filho do Homem tem a ver com a sua morte e posteriormente a sua vitória sobre a morte, ou seja, a sua ascensão, a sua vitória, a sua ressurreição. Mas como eu disse, parece que há uma desconexão aqui com a pergunta desses gregos que se aproximam do Senhor Jesus. Mas na verdade, Jesus ele responde aqui para nós de uma forma muito curiosa qual seria a razão da sua morte. Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que padecer dentre os mortos? E percebam que nas páginas dos evangelhos, em muitos momentos, o Senhor Jesus ele alertava os seus discípulos, dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra, que ele padeça ante as mãos das autoridades religiosas, que ele esteja debaixo do poder da morte durante 3 dias e que ele vença então a morte. Os discípulos ouviam e não compreendiam muito bem essas coisas. O Senhor Jesus sempre fazia menção a essa expressão: é chegada a hora. Ela aparece aqui em alguns outros momentos dentro do Evangelho de João. Por exemplo, lá no capítulo 2, quando nós vemos a narrativa feita por João sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, o texto diz que a sua mãe Maria se aproxima do Senhor Jesus e pede então para que ele pudesse manifestar a sua glória no meio daqueles que ali estavam presentes. E a resposta do Senhor Jesus foi justamente essa: mulher, não é chegada ainda a minha hora. O tempo para que essas coisas aconteçam, o tempo para a glorificação, seria o tempo oportuno, o momento exato em que o Senhor sabia qual seria esse momento. Então essa é uma expressão importante que aparece aí no enredo dessa história do momento final da vida de Cristo.
Jesus. E quando o Senhor Jesus, então, ele começa a falar sobre este momento, nós vemos aqui, então, a primeira descrição feita pelo Senhor Jesus sobre a necessidade pela qual ele deveria morrer. O versículo de número 23 e 24 diz que, logo em seguida, ao dizer o Senhor Jesus que era chegada a hora de ser glorificado, o Filho do Homem, o Senhor Jesus então passa a mostrar uma lei natural. Versículo 24 ele diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que a sua morte ela é necessária, porque esse era o único meio de fazer o reino de Deus crescer no mundo. A lei natural usada aqui pelo Senhor Jesus, ela já é propriamente uma resposta àquela pergunta feita pelos gregos. Os gregos estavam interessados na pessoa de Cristo, eles queriam conhecer melhor, eles queriam perscrutar melhor sobre esta pessoa misteriosa que surgiu nos seus dias, chamada Jesus. E aqui, quando o Senhor Jesus ele diz sobre um grão de trigo, uma pequena semente que cai na terra e que há necessidade de que ela morra para que ela gere fruto, o Senhor Jesus está aqui justamente falando de uma forma muito própria sobre a necessidade da sua morte. Meus irmãos, nós lemos um texto lá a princípio, que nós encontramos nas páginas do livro do profeta Isaías, capítulo 53, onde nós vemos ali a descrição mais perfeita do Antigo Testamento sobre o momento da crucificação. E lá no versículo 11, que lemos então naquele capítulo, Isaías diz que o Deus eterno que enviou o seu Filho e aprovou a sua morte, em que se agradou da sua morte, ele veria o peso eterno, o peso do seu penoso trabalho sobre os seus ombros, e ele ficaria satisfeito. Porque o seu reino, que começou pequenininho, então, como um grão de mostarda, e se você se lembrar, isso aqui nos lembra daquela famosa parábola que o Senhor Jesus conta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, lá no versículo 31 e 32, que o seu reino começaria como um reino pequeno, como um grão de mostarda, mas que depois de algum tempo se tornaria um reino glorioso, um reino espalhado. Mas para que isso acontecesse, para que este reino que começou uma pequena semente, que depois se tornou uma grande hortaliça, se concluísse, se consumasse, haveria então necessidade de morte. Haveria necessidade de que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, ele fosse morto, ele fosse enterrado, ele padecesse, ele estivesse debaixo do poder da morte, para que através da sua morte fosse gerado muito fruto. Se Jesus não morresse, se Jesus não experimentasse a morte por pecadores, o seu reino seria para uma pequena semente, somente para os judeus. Mas as promessas então feitas aos pais lá no Antigo Testamento, e a primeira delas nós encontramos como uma menção feita ao homem chamado Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, onde Deus o chama e diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ali nós já vemos um prenúncio daquilo que Cristo, na sua morte, conquistaria. Milhares de famílias, milhares de povos se aproximariam então por meio da sua morte. Esse seria então o preço do penoso trabalho do Filho. O fruto do seu penoso trabalho se concluiria através da sua morte. Então, a primeira lição do texto para nós, no que diz respeito a essa necessidade da morte de Cristo, é justamente que por meio da sua morte e morte de cruz, o seu reino seria inaugurado de uma forma plena e consumada neste mundo. Mas perceba que no versículo de número 25, o Senhor Jesus, ele mostra então para nós, de forma muito prática, de uma forma muito particular, como este reino
pode ser conquistado. O versículo de número 25 é um dos ensinos mais ditos pelo Senhor Jesus nas páginas dos Evangelhos. O versículo de número 25 diz que quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Meus irmãos, se vocês se lembrarem, o texto que nós temos diante de nós, versículo 25 e 26, é um texto que resume aquilo que nós chamamos de um custo do discipulado. O Senhor Jesus ensinou dia após dia que para segui-lo, que para andar após Ele, existiria então a necessidade de uma morte pessoal. Se você se lembrar, o ministério de Jesus foi marcado por um convite: vinde a mim, sigam-me. O Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, lá no capítulo 14, a partir do verso 25, ele diz que diante de uma multidão que estava à sua volta, o Senhor Jesus então faz um convite dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa expressão siga-me, meus irmãos, não era um simples convite para que aqueles homens pudessem andar somente com Jesus, presenciar os milagres que Jesus fez, observar, ouvir os seus grandiosos ensinos. Essa expressão siga-me, vinde após mim, siga-me, negue-se a si mesmo. O Senhor Jesus está dizendo: eu tenho uma rota, eu tenho um caminho pelo qual eu devo andar e devo concluir este caminho. Se você se lembrar, Jesus está caminhando para a sua rota final. O seu destino final seria uma cruz. E por que não o nosso mestre que nos ensinou não poderia ser, como ele o fez de fato, aquele que iria consumar este glorioso ensino? Jesus convidava pessoas a segui-lo porque ele mesmo experimentaria a morte, para que nós também, através da sua morte, pudéssemos nos identificar com ele. Não há vida, meus irmãos, para alguém senão alguém que experimentou a morte com Cristo. Quando Paulo ele vai falar, por exemplo, sobre o que é a crucificação, qual é o significado da cruz para a vida do cristão, lá nas páginas da carta aos Romanos, que para mim, sem dúvida, é um dos maiores tratados teológicos nas páginas do Novo Testamento sobre a crucificação, sobre a obra da cruz de Cristo. No capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa identidade está em Cristo justamente porque nós fomos sepultados com Ele na sua morte através do batismo, que já não impera mais a morte sobre nós, porque uma vez que Cristo morreu, já nós também não morremos, a morte já não está sobre nós. Estas palavras gloriosas do apóstolo Paulo, elas estão em total conexão com as palavras do Senhor Jesus. Se alguém quer experimentar a verdadeira vida em Jesus, este então será alguém que irá experimentar certamente a morte do eu. Não somente a morte por amor a Cristo, mas a morte aqui também envolve todos os nossos sentimentos pelas coisas deste mundo, pelos prazeres transitórios do mundo, por aquilo que ainda nos aprisiona, que nos apaixona. É aqui nessas palavras que nós encontramos então o ensino consumado do discipulado do Senhor Jesus. É aqui que nós encontramos então a expressão maior do que significa o seu reino. O Senhor Jesus está convidando pessoas a se ajuntarem, a fazerem então parte não mais de um povo, que é o povo judeu, o seu Israel nacional, mas aqui então a menção a um reino eterno que começou como um simples grão, mas que se consumou através da morte daquele que morreu em favor de pecadores, para que estes hoje também pudessem nos servir, segundo o versículo número 26, pudessem nos seguir, pudessem estar diante do Pai como aqueles que sempre o honrarão.
Este foi um ensino magistral, precioso, que o Senhor Jesus consumou com a sua morte. Há necessidade da morte de Cristo, porque é justamente esta morte que consuma para nós o seu reino. Mas o versículo de número 27, então, mostra para nós, meus irmãos, que o Senhor Jesus ele se angustiava então na sua alma. A sua alma estava angustiada ante aquilo que ele deveria enfrentar. Se você se lembrar, como eu disse, há outros momentos em que nós percebemos essa angústia de alma do Senhor Jesus. Quando o Filho de Deus ele foi pendurado no madeiro, ele carregou a dor dos nossos pecados. A alma santa, pura do Senhor Jesus teve que receber sobre si mesmo o peso da sujeira, da podridão dos nossos pecados. E quando o Senhor Jesus estava ali no Getsemane, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele se põe então a orar ao Pai, e ali ele expressa toda a sua angústia de alma, repetindo pelo menos por 3 vezes a mesma petição: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E como eu disse, o Senhor Jesus não estava acovardado ante a morte de cruz, mas este pedido ao Pai para que, se possível, ele não experimentasse ali a dor, era justamente porque não seria fácil para Jesus suportar como um justo, perfeito Salvador dos homens, o único que obedeceu a Deus de forma perfeita, aos mandamentos, obedeceu todas as leis justas de Deus, carregar sobre si sozinho no madeiro a maldição. Pois se você se lembrar, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que maldito é aquele que for pendurado no postíbulo, no madeiro. Meus irmãos, a angústia de alma do Senhor Jesus mostra para nós o horror daquilo que ele sofreu por amor a cada um de nós. Essa angústia de alma também revela, mais do que tudo, a integridade da oração do Senhor Jesus ao Pai, um abrir total de coração diante da presença deste Santo Deus que hoje também se tornou para nós o nosso Pai. Mas perceba que Jesus compreende muito bem o propósito pelo qual ele veio ao mundo. O versículo de número 27 diz ainda que o Senhor Jesus, ele diz que ele veio com este propósito. Para esta hora precisamente foi que ele veio. Ele veio para cumprir o determinado desígnio de Deus. O eterno decreto de Deus seria cumprido então na pessoa do Filho. Aquele plano eterno de Deus em enviar o seu Filho como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo estava se concluindo, e Jesus ele tinha a plena consciência do seu ministério, daquilo que ele deveria realizar. Por isso, meus irmãos, a partir do versículo número 29, nós percebemos então que a morte de Cristo ela não foi necessária somente para que o seu reino viesse a crescer, viesse a se tornar um reino consumado neste mundo, mas o versículo de número 28 diz que a morte de Cristo também foi necessária para que ela glorificasse o nome do Pai. Versículo 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Essas foram as palavras de Jesus. Então o texto diz que naquele mesmo momento ouviu-se uma voz grandiosa do céu, na qual o Pai disse: eu já o glorifiquei e eu ainda o glorificarei. A morte de Cristo, acima de tudo, o plano de Deus em enviar o seu Filho para que o seu Filho experimentasse a morte de cruz, acima de tudo também foi um plano para a manifestação do seu glorioso nome. Assim como todas as coisas, meus irmãos, são para a glória de Deus, a morte de Cristo, acima de tudo, foi um plano sábio, eternamente sábio da parte de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Pai. Essas foram as palavras de Jesus.
Jesus nos está dizendo aqui, segundo o versículo 28 e 29, que a morte de Cristo ela é um ato para manifestar toda a expressão da glória de Deus. Mas como assim? A morte é um plano glorioso de Deus? Como a morte em si ela pode ser um ato da glória de Deus? E aqui que nós encontramos então aquela majestosa explicação que o apóstolo Paulo nos dá, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, onde Paulo diz no capítulo 1, a partir do versículo número 18, que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Buscavam sinais tanto para gregos que buscavam a sabedoria, que buscavam o conhecimento intelectual. Deus resolveu manifestar a sua glória através da morte da cruz do seu Filho. É ali que nós encontramos a expressão gloriosa de quem é o Filho de Deus para nós. E percebam, meus irmãos, que tanto a pessoa do Pai como o Filho estão envolvidos nessa morte horrenda que foi a morte de cruz, porque o texto diz para nós que naquele momento então ouviu-se uma voz estrondosa, gloriosa, bradando dos céus, na qual o Pai dizia: eu já o glorifiquei. Ou seja, que aquela morte seria aceita pelo Pai. E aqui há um detalhe interessante, meus irmãos, como eu disse hoje, também nós nos relembramos daqueles momentos em que Cristo Jesus ele expressou as suas palavras na cruz, e como eu disse, há uma delas que é extremamente importante para nós, que é justamente a sua sexta palavra, onde o Senhor Jesus brada com alta voz, dizendo: está consumado. O sacrifício de Cristo foi aceito. Deus, o Pai, olhou para a morte do seu Filho, e o seu Filho, que carregou o peso dos nossos pecados sobre a cruz, que recebeu a justa pena dos nossos pecados, pagou e quitou a nossa dívida de uma forma completa, de uma forma eterna. E esse é um dos pontos fundamentais, meus irmãos, da nossa igreja, da história da igreja protestante, da história da igreja reformada, porque nós somos os únicos que defendemos que a nossa salvação não depende de qualquer ato meritório que venha de nós, mas ele depende unicamente e suficientemente daquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz. Esse brado do Senhor, teteles, é uma palavra muito comum usada no Império Romano, diz respeito ao pagamento completo de uma dívida que foi totalmente quitada, um recebimento justo, legal, de algo que foi completo, que foi finalizado. É por isso que não há algo que você possa fazer para a sua salvação. É por isso que a história da morte de Cristo nos faz mais uma vez lembrarmos que o sangue de Cristo, o sangue eterno de Cristo, foi suficiente para pagar o peso dos nossos pecados. E a cruz, ela não mostra, diferente do que muitos ouvem por aí, desses chamados coaches, pregadores coaches da nossa época, que dizem o quão valoroso você é. A cruz mostra pelo contrário, ela mostra o quão horrendo somos eu e você, o quão dignos nós éramos de sermos condenados. A cruz era o nosso lugar. Aquela cruz que era tão odiada pelos romanos era o nosso destino. Mas a cruz não mostra o nosso valor, pelo contrário, ela expressa o quão nojento, o quão podres são os nossos pecados que o Filho de Deus teve que carregar. Nós só podemos glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que o Pai olha para o Filho e diz: eu já o glorifiquei, o seu sacrifício foi aceito. Só você poderia quitar a dívida dos pecados dos homens. E sabe, meus irmãos, eu quero relembrá-los aqui de uma das coisas mais importantes da história da igreja e que define para nós este ponto aqui expresso para nós no texto. Existiu um dos maiores teólogos do passado, chamado Anselmo de Cantuária, lá no finalzinho do século de número 11. Ele dizia e ensinava isso nos seus dias sobre uma chamada teoria da
satisfação, da compensação também chamada por alguns. O que isso significa para nós? O que isso traz aqui para a nossa compreensão do texto? A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus ele criou um homem para que ele pudesse expressar a sua glória, viver em santidade. A história de Gênesis, capítulo 2 e 3, nos mostra esta perfeição em que o homem foi criado segundo a imagem de Deus para a sua glória. Mas quando a gente chega lá no capítulo 3, nós vemos então, meus irmãos, a triste história da queda, onde os nossos primeiros pais eles se rebelaram contra Deus. É ali em Gênesis capítulo 3 que nós percebemos então a triste história também da nossa realidade, porque nós temos então por um lado um santo, perfeito e justo Deus a par diante de um simples homem finito, pecador, que agora tem uma dívida eterna diante de um santo Deus. E como que fica então essa dívida, essa questão tão difícil de ser consumada, uma dívida de um homem pequeno e finito diante de um Deus infinito? Então Anselmo dizia que para que esta dívida fosse compensada, fosse satisfeita, era necessário que Deus ele quitasse essa eterna dívida que um ser finito conseguiu criar diante desse justo Deus, através das mesmas capacidades que um homem poderia ter. Então olha que interessante essa teoria, essa teologia ensinada por Anselmo. Ele diz que Deus só poderia fazer com que essa dívida fosse quitada se ele enviasse uma pessoa na capacidade de homem e ao mesmo tempo Deus. Esse era o Filho de Deus, Jesus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por causa dele ser verdadeiramente homem, ele é um homem perfeito que cumpriu todos os desígnios de Deus, que foi obediente até a morte de cruz. Então ele pode quitar a nossa dívida. Ele pode então, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado e vertido na cruz, glorificar a Deus com a sua morte. É na morte de Cristo que nós encontramos vida. É por isso que o preço foi então aceito pelo Pai. Mas perceba que as palavras aqui do Pai, quando ele diz eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, não isentam o Filho da morte de cruz. Meus irmãos, é interessante que teve muita gente que acreditou que a morte de Jesus ela foi consumada por uma trama do Império Romano. Alguns acreditam que Jesus foi um revolucionário, que causou problema para a política do seu tempo e por isso ele foi morto. Mas diferentemente dessas visões populares e até mesmo em certos pontos teológicas por parte de alguns defendidas por alguns, a Bíblia parte de outro ponto. Ela mostra para nós que a morte de Cristo ela foi um plano eterno, decretado desde toda a eternidade pelo Pai e consumado no Filho. Há uma história, meus irmãos, bonita do Antigo Testamento que eu não posso deixar de fazer menção quando nós tocamos nesse ponto. Você se lembra da história de Abraão em Gênesis capítulo 22, onde Deus coloca Abraão à prova e manda que ele traga juntamente com ele o seu filho, o seu único filho, Isaque. E ele então caminha juntamente com o seu filho até o monte, para que ele ofereça então o seu único filho Isaque em sacrifício. E o texto, a dramaticidade do texto de Gênesis 22 é muito interessante, porque diz que enquanto eles caminhavam lado a lado, um ao lado do outro, o pai levando o filho carregando nas suas mãos ali a lenha para o holocausto, o texto diz para nós que Isaque faz uma pergunta. Então, nós estamos levando aqui os utensílios para realizarmos um sacrifício, mas aonde está o sacrifício? E há um elemento que é muito profundo, meus irmãos, naquela narrativa, porque Abraão ele crê, e é por isso justamente que ele é chamado o pai da fé. Ele diz no texto para nós, na narrativa de Gênesis capítulo 22, que ele responde então a Isaque dizendo: meu filho, Deus proverá. Vamos subir, porque Deus ele irá prover. E de uma forma assim que eu particularmente não consigo entender, o texto diz que Abraão obedece aquela ordem de Deus, e ele levanta então o cutelo, e quando ele está pronto para lançar o
cutelo sobre o seu filho. O texto diz que uma voz então brada do céu dizendo: Abraão, você não precisa fazer isso. Você não precisa lançar mão do cutelo sobre o seu filho, porque Deus, o Pai, já preparou para si um cordeiro. O texto, de uma forma muito bela, diz que então, no meio dos arbustos ali estava um cordeiro preparado para o sacrifício. Mas a história não havia acabado. Existia um grande intervalo entre esta belíssima história de Abraão e Isaac, até que esta história fosse consumada então em uma cruz, na qual o pai olharia então para o seu filho, e ele veria o seu filho carregando sozinho o peso dos nossos pecados, e a morte do seu filho, do seu único filho Jesus, foi o meio pelo qual Deus glorificou o seu santo nome. A cruz, ela traz glória, ela louva, ela exalta unicamente a sabedoria de Deus em face da loucura dos homens. Quem diria, meus irmãos, como diz um cântico muito bonito que eu escutei há algum tempo atrás, quem diria que da cruz, da coisa mais nojenta e horrível que os homens viram e presenciaram de mortes nos dias em que Jesus viveu, quem diria que da cruz viria o Salvador dos homens? É por isso então que a parte final do texto, e é aqui que eu gostaria então de encerrar, meus irmãos, nós percebemos que Jesus ele veio para consumar o seu reino. Jesus veio através da sua morte, existia a necessidade do Filho vir e morrer em nosso lugar, para ele glorificar eternamente o nome do Pai como uma obra consumada. Mas mais do que tudo, era necessário que o Filho viesse ao mundo para que ele se tornasse o perfeito Salvador dos homens. E isso só foi possível por meio de alguém que foi levantado da terra. Perceba o que diz o versículo de número 30. Versículo 30 diz assim: Então explicou Jesus: Não foi por mim que esta voz veio, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim mesmo todos. Aqui há um dado, meus irmãos, importante aqui, nesta parte final do texto, porque aqui nós encontramos então o ápice aqui dessa explicação que o Senhor Jesus dá então àqueles gregos que o procuravam. Até então havia certo desconhecimento sobre a pessoa de Cristo, sobre quem era Jesus. Para muitos ele era um milagreiro, para muitos ele era também um dos grandes filósofos que surgiu nos seus dias. Mas aqui está o plano eterno e consumado da vinda do Senhor Jesus, e não somente da sua vinda, mas também da sua morte. Jesus veio para se tornar o perfeito Salvador dos homens. Era assim que os gregos precisavam enxergar Jesus, eles precisavam ver Jesus desta forma. Mas para que eles enxergassem o Cristo desta forma, existia a necessidade de que este homem perfeito, deste Deus perfeito que se encarnou, ele deveria padecer e ser levantado no madeiro. Aqui a expressão usada por João no texto, quando ele diz ali, segundo a sua narrativa, no versículo 31, que para que isso acontecesse precisava ser julgado o príncipe deste mundo e expulso. O Senhor Jesus nos mostra aqui que a sua morte destronou até então aquele que causava danos ao mundo, às nações. E aqui que nós encontramos um detalhe curioso, meus irmãos, sobre esta pessoa aqui que é descrita como o príncipe deste mundo. É claro que a referência aqui de João é a Satanás. Até então, as nações elas estavam sobre o domínio da idolatria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz que aqueles que estão envolvidos com a vã idolatria estão adorando a demônios, estão debaixo do domínio da cegueira causada por Satanás, que é o príncipe deste século. Até então ele tinha o controle absoluto sobre este mundo, sobre as mentes, os corações, sobre as tentações que debilitavam as nações. Mas quando Jesus então ele é levantado da
é exposta diante dos olhos de principados e potestades, de todos aqueles que presenciaram a morte de cruz, a vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo. É naquele momento, então, que Satanás ele é expulso, que o valente é derrotado, que o valente é amarrado de uma vez por todas. É aqui que nós encontramos aquilo que lá nas páginas do livro de Apocalipse, capítulo 20, João vai dizer para nós, segundo uma revelação que ele recebe do novo céu e da nova terra, que ele viu Satanás aprisionado. Versículo 3 lá de Apocalipse 20, ele diz que aquele que debilitava as nações foi aprisionado, o seu poder foi refreado sobre as nações. Por quê? Porque o Cristo vitorioso do Evangelho, aquele que tem hoje toda a autoridade, todo o governo sobre o mundo, reina. É aqui que nós encontramos aquela expressão também do Senhor Jesus, quando Ele está prestes a ascender aos céus, e Ele se reúne juntamente com os seus discípulos, e lá no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 18, ele diz assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, com a sua morte, ele destronou o poder da morte, ele destronou o príncipe deste século do lugar, do encargo que até então ele tinha. É naquele momento que nós vemos então o Senhor Jesus assumindo o seu posto como um supremo advogado, como justo advogado que advoga as nossas causas, que tomou sobre ele as nossas causas. É por isso que Paulo diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Satanás foi arremessado daquele lugar que até então ele tinha acesso. Se você se lembrar da história de Jó, o texto diz para nós que os filhos de Deus vinham, e enquanto eles viam o próprio Satanás se fazia presente, tinha ainda acesso diante da presença de Deus e acusava Jó. Mas agora este acesso que até então ele tinha já não existe mais, porque o Supremo Rei das nossas almas tomou seu lugar pela vitória sobre a morte e sobre a morte de cruz. E quando o versículo de número 32, meus irmãos, faz menção aí para nós a Cristo sendo levantado da terra e atraindo todos a si mesmo, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui é que agora não existe mais somente um povo. Como eu disse, meus irmãos, a pergunta aqui dos gregos, que parecia até então em desconexão com as palavras de Jesus, ela será então agora respondida. É na cruz que nós encontramos agora uma única igreja unificada, um único povo unificado. É por meio da morte de cruz do nosso Salvador que nós encontramos agora povos de todas as tribos, línguas e nações se achegando diante de um único Salvador. É aqui que nós encontramos a expressão maior de um dos textos mais conhecidos da Escritura, que é justamente João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta que a gente faz é: de que mundo? Qual é o mundo em que João está falando quando ele diz que Deus amou ao mundo? É óbvio, meus irmãos, que João está defendendo aqui uma doutrina do universalismo e dizendo que no final todas as pessoas serão salvas, independente do que elas fizeram. A expressão mundo, que aparece de uma forma tão peculiar, lá no versículo de número 16 do Evangelho de João, no capítulo 3, diz respeito a não somente mais judeus tendo acesso à salvação, mas judeus e gentios, judeus e gregos. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor por meio da cruz receberão vida. Sabe por que a gente percebe isso? Se você se lembrar, meus irmãos, da história da crucificação do Senhor Jesus, há um personagem muito importante e precioso dentro do enredo dessa história. Eu me refiro aqui a Nicodemos. Se você se lembrar, Jesus tem um diálogo com Nicodemos no capítulo 3. E Nicodemos era um mestre da lei.
Ele ali estava interessado em conversar com Jesus. E a resposta de Jesus para Nicodemos, um grande doutor da lei, foi a seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar um novo nascimento, porque o texto diz que Nicodemos estava buscando Jesus de noite. Pergunta é, por que noite? Por que essa expressão é tão importante ali dentro do capítulo 3? Eu quero fazer aqui uma conexão com a crucificação, porque se você se lembrar, o texto diz que enquanto Jesus estava crucificado, o texto para nós, na descrição de Mateus capítulo 27, diz que houve trevas em todo o mundo. E ali naquele momento o mundo presenciou, o mundo que eu falo aqui, as pessoas que estavam ali diante da cruz, presenciaram o cosmos de luto ante aquela cena de ver o Filho de Deus sendo crucificado. Por que Mateus registra, bem como também os outros evangelhos registram que houve trevas ali? Porque aquelas trevas, elas representavam no momento em que Deus castigou o seu Filho por causa das trevas espirituais que existem no coração dos homens. Nicodemos estava em trevas espirituais. Noite ali não tem a ver porque ele tinha vergonha de ir até Jesus. Noite tem a ver porque Nicodemos estava experimentando, uma frieza espiritual, uma morte espiritual dentro do seu coração, dentro da sua alma. E Jesus diz que ele precisava conhecer o caminho para a regeneração. E lá no versículo 14 e 15, o Senhor Jesus lembra Nicodemos de uma história lá no Antigo Testamento, que Moisés um dia levantou uma haste e colocou diante daquela haste uma serpente de bronze. E lá em Números 21 diz que todo aquele que mirasse os seus olhos para aquela serpente de bronze seria curado das feridas mortais causadas por aquelas serpentes abrasadoras. Mas o que Jesus gostaria de dizer é que aquilo era um título da sua própria pessoa, que aquilo seria cumprido nele mesmo, que quando um dia ele fosse levantado da terra, ele, por meio da sua morte, iria receber o veneno da nossa alma, ou seja, os nossos pecados, o vírus da nossa alma, ele iria receber como um só homem, para que nós pudéssemos encontrar a saúde plena para a nossa alma, a cura para a nossa alma. E é lá no versículo 16, então, que João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu sei que talvez você já tenha ouvido por aí, pessoal, sobre a expressão de tal maneira nos cultos de Páscoa, ou talvez ouvido por aí, com o grande amor de Deus, Ah, como Deus me ama, Deus amou de tal maneira, e a gente dá suspiros, põe coraçõezinhos diante da expressão de tal maneira. Não, você não entendeu o que significa de tal maneira. Tal maneira não diz respeito à intensidade somente, é claro que tem a ver com a intensidade, mas diz respeito à forma. Deus amou você de tal maneira que Ele teve que pregar o seu único Filho e castigá-lo por causa dos seus pecados. Essa foi a maior manifestação do amor de Deus. Ele foi levantado da terra para que ele fosse castigado, humilhado, morto, experimentasse por 3 dias e por 3 noites o poder da morte, para que você pudesse receber vida. Meus irmãos, a mensagem mais importante da Páscoa, e que ela deve ser lembrada e relembrada dia após dia nas nossas vidas, é que Jesus não veio a esse mundo para se tornar um simples mestre para você. Infelizmente, Jesus, para muitos, ainda continua sendo um bom mestre. Tem muita gente que ainda continua enxergando Jesus nos nossos dias como um simples milagreiro. Jesus ainda continua sendo para muita gente um escape para os momentos de dificuldade. Quantas pessoas não se lembram de Jesus em momentos tão trágicos como os momentos que nós estamos vivendo? Como é fácil nós nos lembrarmos da pessoa de Cristo quando nós pensamos nas dificuldades momentâneas e pontuais. Mas sabe o que é interessante? É justamente esse tipo de expectativa que muitas pessoas tinham sobre Jesus, o que não nos revela de fato quem é o nosso Salvador. Perceba que o versículo 34 diz assim: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Um Cristo morto para nós não
serve. Era isso que aquelas multidões diziam. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Isso é loucura. Colocar alguém pendurado numa cruz é loucura. Quem é esse Filho do Homem? Era isso que aquelas multidões diziam. Porque a expectativa do Messias, segundo alguns judeus, segundo o entendimento de alguns, é que Jesus viria como um grande político. Eles não aguentavam mais ser oprimidos, eles não aguentavam mais viver sob a jurisdição de algum imperador, de algum tirano. Então o Messias para eles simbolizaria então a vitória sobre aqueles grandiosos conquistadores que os estavam oprimindo. Mas Jesus diz que o Salvador do mundo não veio para instaurar um governo político, não, ele veio para ser pendurado no madeiro, para salvar, para nos libertar, assim como ele o fez na Páscoa lá do Antigo Testamento, quando toda aquela ira de Deus estava para cair sobre os egípcios. Deus deu uma ordem dizendo: olha, vocês precisam passar nos umbrais das suas casas o sangue do Cordeiro, e quando eu passar com a morte, aquela ira que estava destinada sobre vocês não cairá, porque eu verei então o sinal do sangue. E a palavra Páscoa provém justamente dali, o pechar na língua hebraica, o passar por cima, porque quando Deus então viu sobre aquelas casas o sangue que representava aquilo que o seu Filho eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria depois de muitos anos, da mesma forma que os hebreus tiveram vida no meio da morte, hoje você também pode experimentar vida por meio da morte de um só homem, Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero encerrar para nós então esta mensagem justamente com isso. Páscoa, ela tem que significar isso para nós. É na morte de Cristo que nós encontramos vida. A mensagem da Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com propaganda, não tem a ver com marketing. A mensagem da Páscoa é vida através da morte, e morte de um homem. É isso que nós devemos passar toda a nossa vida ensinando. A história da igreja, meus irmãos, eu quero encerrar com este dado. Ela termina justamente com o relato de Lucas, em seu livro, dizendo que o Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus, ele venceu a morte. Domingo nós estaremos aqui justamente celebrando a vitória, o brado da vitória do Senhor Jesus. Ele venceu a morte, ele não pôde ser contido pelos grilhões da morte, e a igreja passou então a ensinar que em Cristo nós encontramos vida através da morte. Que Deus assim te abençoe, que Deus possa nesses dias nos fazer refletir, nos fazer enxergarmos que a cruz não mostra o nosso valor, pelo contrário, a cruz mostra a perfeição e a eterna sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, nos trazendo paz e graça através da coisa mais terrível que o mundo um dia poderia presenciar. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu quero orar com você e eu gostaria então de encerrar a nossa live nessa noite. Vamos orar? Se possível, feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus, recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Ó Deus, nós não podemos, ó Pai, perder nosso tempo falando de coisas fúteis, ó Pai. Ó Deus, principalmente nesses dias, nós estamos nas nossas casas, nós estamos, ó Pai, enclausurados, ó Pai, nesses dias, sentindo tristeza, sentindo angústia, preocupados. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está nos dando oportunidades, ó Pai, tremendas, Senhor, de podermos refletir naquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Páscoa, ela nos relembra, Senhor, do Teu grandioso amor por nós. Não simplesmente como vimos, Senhor, sobre a intensidade do amor que o Senhor nos deu através, ó Pai, da cruz, mas mais do que tudo, ali nós percebemos, ó Pai, o quão tristes, ó Pai, são os pecados que nós cometemos, ó Pai, que fizeram de fato com que o Teu Filho experimentasse a morte.
Eu peço a Ti em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, para que a partir de hoje nós possamos enxergar o pecado de outra forma, que aquilo que até então para nós era tão gostoso de ser praticado, que não tinha tanto a nossa atenção como algo que ofende ao Senhor, que a partir de hoje o Senhor faça com que os nossos olhos, ó Pai, venham a enxergar, ó Deus, o que foi de fato a morte de cruz, o quão doloroso foi para o Senhor ver o seu único filho pendurado no madeiro, sofrendo a pior, a inimaginável dor do que era estar pendurado naquele lugar. Eu quero orar nesse momento pelas pessoas que um dia se sentiram ofendidas por alguém, que um dia não conseguiram receber o perdão, que se sentem muitas vezes abandonadas, que se sentem muitas vezes cheias de dores na alma, e eu quero lembrá-las neste momento que nós estamos diante de um Salvador que sabe muito bem o que é sofrer, que é um homem de dores, que sabe o que é padecer, que enfrentou a inimaginável dor que nós jamais poderíamos passar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós relembramos nesta noite a mensagem da vida, a vida que nos traz, ó Pai, a cruz, a vida que nos é trazida por meio da sua morte, da morte do Teu Filho, que foi vencida, ó Deus, que foi, ó Deus, encerrada com aquele túmulo vazio. Muito obrigado, Pai, porque a palavra que hoje está diante de nós é esperança. A esperança que todos nós temos de um dia ver todo este mundo restaurado e todos nós, de todas as tribos, línguas, povos e nações prostrados ante a glória, ante a suprema glória, Senhor, deste soberano Rei, o Senhor Jesus, o Teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, uma ótima noite a todos e que nós possamos continuar nesse final de semana adorando e servindo ao nosso Deus. Deus os abençoe e uma ótima noite a todos.